Bom, e mais uma notícia que tem relação com esse assunto. Um grupo de 15 senadores aguarda a decisão do Supremo para visitar na prisão o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O pedido de autorização enviado ao ministro Alexandre de Moraes completa um mês na quinta-feira, dia 21. Vasquez está detido em Brasília desde agosto por supostamente interferir nas eleições de 2022. Em novembro, a defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal informou que Vasquez corre risco de morte na cadeia. Em um documento enviado à Justiça, os advogados do ex-policial acusam o representante do Ministério Público responsável pelo caso de parcialidade e de perseguição. Piotto, pegando uma carona no que disse Augusto, aqui mais um caso, estamos trazendo aqui mais um caso sobre o 8 de janeiro, em que a vida de uma pessoa está nas mãos, né? Depende da decisão de um só juiz, de um só ministro do STF, no caso, Alexandre de Moraes. O que aí tem uma sucessão de arbitrariedades e abusos. Que a manutenção de prisão de alguém que não foi condenado, ou seja, não tem sentença transitada em julgado, se ele oferece, por exemplo, riscos à sociedade. Não é o caso. Ou que ele ofereça riscos à investigação. Vamos lá, o Silvinei foi exonerado do cargo da Polícia Rodoviária Federal, se não me engano, em dezembro do ano passado. Ele não está mais no cargo. Qual a capacidade que ele teria de interferir nas investigações que provavelmente estão ali dentro da Polícia Rodoviária Federal? Zero. Acho que não é difícil supor isso, né? Nenhuma. Aí eu tenho mais um caso em que está ali comprovado um problema de saúde, comprovada uma situação debilitada, de um sujeito que não oferece nenhum risco, é uma prisão preventiva arbitrária, abusiva, segundo todos os ditames do direito. São coisas claras. De novo, um primeiro-anista do curso de Direito sabe isso. Aí senadores da República, olha só, um outro poder, fizeram um pedido para visitar o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Não foram atendidos, sequer receberam a resposta. Eles não tiveram sequer o privilégio do não. Eu chamo o privilégio do não porque não é resposta. Não é o que você quer quando você pede alguma coisa, mas enfim, o não pelo menos tem que vir com justificativa. Dentro do regime republicano democrático, você diz sim, e se baseia na lei por quê, e não, e se baseia na lei para dizer também o porquê. Quer dizer, como assim? Mais um caso em que não tem resposta, não tem nenhuma resposta. E, de novo, eu vou só aqui beber na fonte do que disse o Augusto. Eu tenho outros 10 ministros, 9, até que Flávio Dino volte lá, mas Rosa Weber também não fez absolutamente nada, mas vamos lá. Todos os outros ministros não respondem por isso? Não se explicam? A OAB de um passado glorioso em defesa do Estado Democrático de Direito, também não vai dizer nada sobre isso. As organizações de direitos humanos, nada também. O Augusto falou do presidente do Senado, mas eu vou incluir o presidente da Câmara também, porque aquele projeto que foi votado lá no Senado, acerca de reduzir o ativismo, apenas que ministros do Supremo não podem invalidar a decisão do Congresso Nacional, do Presidente da República, de forma monocrática, agora está na Câmara e também não teve nenhuma manifestação até o momento do Presidente da Câmara, Arthur Lira, em que pese o fato de a Câmara não ter poder, por exemplo, para processar, com processo de impeachment, estou dizendo, no caso de ministro do Supremo, mas nesse caso, uma mudança constitucional precisa, uma mudança na lei que seja especificamente, tem que passar pelas duas casas. Já passou no Senado. Provavelmente teremos outras coisas no ano que vem, a se levar em conta pelo menos a promessa de Rodrigo Pacheco. Mas, enfim, toda essa gente vai fazer cara de paisagem e vai ver Papai Noel daqui a pouco chegando e dizendo assim, nossa, o Brasil está numa democracia pujante. Não, não tem democracia pujante quando tem arbitrariedade judicial, quando tem abuso judicial, quando pessoas estão presas, não porque estejam presas, porque pode ter uma acusação fundamentada, porque não se deu a elas o mínimo do devido processo legal de ampla defesa, que não tem ampla defesa. O Ministério Público é ignorado, foi assunto do programa de hoje. Vai todo mundo ver o Papai Noel assim, deixar de lado o que essas pessoas, como disse Ana, esse tempo não volta mais. E se esse tempo está sendo tirado dessas pessoas de forma indevida e ilegal, como tudo indica, ou um tempo maior do que um primeiro momento de investigação, quem vai responder por isso?
Elas estão tuteladas pelo Estado. Se estão presas, são tuteladas pelo Estado. Vou citar novamente. O Clériston da Cunha morreu sob tutela do Estado, apesar de manifestação da Procuradoria-Geral da República pela soltura. A demora da análise do Alexandre resultou na morte do Clériston. Nome que ainda não foi mencionado por ninguém do governo. Clériston da Cunha. Nem o ministro Moraes, nem o presidente da República, nem nenhum dos outros ministros do Supremo. Não existe, mas o cadáver continua na praça. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, chamou de cidadão brasileiro. Foi isso. Ana, para a gente fechar aqui a rodada? Eu só queria trazer um ponto sobre os senadores, né? Porque todo dia a gente dá notícia aqui. Senadores aguardam o Supremo, senadores esperam o STF, deputados aguardam não sei o quê do Supremo Tribunal Federal. E o problema não é que senadores e deputados e nós, como nação, estamos aguardando uma resposta do Supremo em algo constitucional, em algo que é para ser debatido no tribunal em relação à Constituição, ou algum processo que tenha chegado ali, né, na última instância da nossa justiça. É sempre assim, senadores aguardam o Supremo, deputados aguardam o Supremo, diante de inconstitucionalidades, né? Então, fica a pergunta, se estamos diante de tantas inconstitucionalidades e o presidente do do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o detentor da arma institucional e constitucional em relação a abusos de ministros do Supremo, já demonstrou que não vai usar essa ferramenta legal e republicana que temos. Diante disso, eu fico pensando, esses senadores não tinham que esperar nada, deputados, tinham que travar tudo no Congresso, porque nós estamos falando de um país à deriva, que a Constituição foi jogada, está no mar, e o país à deriva, sem um norte jurídico, sem leis, sem rumo, porque vai da cabeça do Supremo como um todo, vai da cabeça da primeira turma, da segunda, e vai da cabeça de cada um dos 11 ministros, ou seja, das 11 constituições que nós temos. Então, vai ter que chegar uma hora que os senadores, que vivem também reclamando do Supremo, que diante de inconstitucionalidades, eles têm que chegar ali no Congresso e falar, olha, nós vamos parar tudo, trava a votação, trava tudo, porque não tem mais como sobreviver, não tem mais boia que sobreviva a essas inconstitucionalidades eternas. Todos os dias nós estamos aqui falando de uma inconstitucionalidade nova ou uma que se repetiu com outra pessoa. Então, já que o Rodrigo Pacheco continuará escondido atrás de sua covardia histórica em proteger a República, usando uma ferramenta republicana, democrática e constitucional, esses senadores e deputados que aguardam o Supremo o tempo todo precisam agir ali dentro, com a ferramenta que eles têm, de travar simplesmente tudo, enquanto esse barco não voltar para o norte jurídico que qualquer nação séria tem.